Prezados irmãos e irmãs, nós iremos dar início à nossa santa reunião de oração. Em nome da Santa Vó Rosa, o nosso glorioso Espírito Consolador, e em nome do nosso profeta, Santo Irmão Aldo, eu apresento a todos a minha cordial saudação, cumprimentando-os com a paz de Jesus Cristo, nosso Divino Mestre, Senhor e Salvador. Desejando que esta paz que já está em seu coração, nele permaneça, e que todos sejam muito felizes, bem-aventurados, vitoriosos, durante todo o seu viver nesta terra, e que um dia possamos reinar em espírito, junto a Ele, o Senhor e Príncipe da nossa vida. Sejam bem-vindos, mais uma vez, portanto, a esse recinto, preparado, dedicado à adoração, exaltação, louvor e gratidão. Porque como filhos de Deus, somos reconhecidos e agradecidos a Ele, pelas dádivas que do alto céus vêm ao nosso encontro, pela paz que gozamos, pela proteção que recebemos dos seus santos e anjos, por este caminho maravilhoso, a Igreja Apostólica, onde Jesus pôde e está presente em sua segunda vinda, mesmo porque Ele cumpriu a sua gloriosa promessa e nos deu o outro Consolador para nos guiar em nome dEle no caminho do bem, no caminho reto que nos levará aos céus. Eu convido os irmãos assentados que puderem, por gentileza fiquemos em pé. Nós vamos entoar o corinho de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Oremos. Senhor Deus, nosso eterno, boníssimo e onipotente Pai e Criador. Grande é o nosso júbilo, a nossa alegria espiritual, em podermos, ó Senhor, estarmos reunidos e unidos no mesmo Espírito, na mesma fé, na mesma família apostólica. Neste momento, diante da beleza da Tua santidade e diante também do Teu Divino Espírito Santo, para, através dos nossos atos devocionais, exaltarmos, glorificarmos e bendizermos o Teu santo nome e também do Teu Divino Espírito. Porque entendemos, ó Deus, hoje e compreendemos a Tua vontade, uma vez que fomos alcançados pela Tua misericórdia, pelo Teu grande e imenso poder e amor, e novamente
através da segunda vinda do teu amado Filho Jesus, e estabelecesse uma aliança perfeita entre os céus e a terra, entre os teus filhos e todos aqueles que, ao conhecerem a tua vontade, por intermédio deste caminho tão santo, deixarem de ser apenas criaturas e passarem também a ser teus filhos, assim como nós, legítimos e herdeiros do teu reino e da tua glória. Queremos, ó Pai, agradecer de todo o nosso coração ao Senhor, ao teu divino Espírito, por tudo quanto tem feito pelo elemento humano, pela raça humana, desde os tempos mais antigos, fazendo homens santos nesta terra, como profetas, através dos quais o Senhor falava, dirigia e conduzia um povo que desejava o bem e fazer a tua vontade. E assim foi por muitos e muitos anos, até que o Senhor enviou o teu próprio amado Filho Jesus, e ele cumpriu um ministério extraordinário, fez muito, mas não fez tudo porque ele não foi entendido e compreendido conforme era necessário. Por isso ele prometeu que voltaria e enviaria um outro Espírito inteiramente semelhante ao dele, para dar cumprimento a todas as suas promessas e profecias. E hoje, ó Deus, Jesus formou esta igreja, nos deu a Santa Voz Rosa, o Consolador, nos deu um profeta maravilhoso, nosso querido irmão Aldo. E por isso hoje temos certeza sim, que trilhamos, que vivemos neste caminho justo. E um dia contigo na eternidade estaremos. Toda a honra, toda a gratidão a esses santos maravilhosos, ao Senhor, ao teu próprio Espírito, a Jesus, teu amado Filho, a nossa Mãe Virgem Maria, a nossa gratidão à Senhora Avó, ao Senhor querido profeta irmão Aldo. Porque se hoje nós entendemos, compreendemos e temos esta qualidade que nos dera o nosso Deus, foi porque cumpriste nesta terra, ao lado do nosso primaz, ministérios gloriosos que nos convenceram a respeito da verdade que hoje pregamos e anunciamos a tantos quantos queiram também, como nós, chegar aos céus. Entregamos, ó Vó, em tuas santas mãos também esta reunião, nas mãos do Senhor querido profeta irmão Aldo, já te agradecendo pela companhia maravilhosa da Senhora, dos teus santos e anjos, que estão trazendo do alto céus a unção e a virtude do Espírito Santo do Pai, para que sejamos fortalecidos, animados, corajosos, para enfrentarmos todos os dias das nossas lutas. E assim como a Senhora, como o nosso primaz, vencermos também nesta terra e um dia para todo sempre gozarmos da bem-aventurança da vida eterna prometida por Jesus, pelo nosso Deus e pelo seu divino Espírito Santo. A nossa gratidão, portanto, à Senhora, e em nome da Senhora mesma, em nome do Senhor querido profeta irmão Aldo, declaramos iniciada a nossa santa reunião de oração. Amém. Cantaremos na sequência o hino de número 82, o Espírito Santo de Deus.
Hoje vou falar com Deus e vou falar com Deus em minha oração. Vou pedir a Deus
santa unção, e é tudo para mim. E vou falar com Deus assim. Deus meu, o céu é tão glorioso, nele tudo é maravilhoso. Ó Deus, o mundo é tão mau e o caminho difícil é, mas eu te peço, fortalece a minha fé, dando-me coragem e sabedoria para vencer as lutas de cada dia. Quero sempre confiar no teu poder para saber do mal me defender. Ajuda-me a ser santo, justo e fiel. Sim, ajuda-me a ganhar o reino do céu. Senhor Deus, Pai bendito, celestial, glorioso, de amor sem igual, a ti toda minha gratidão, porque ouviste a minha oração. A Jesus e a Santa Vosa eu agradeço também para sempre. Amém. Amém. Amém.
Prezados irmãos e irmãs, internautas, nós iremos, a partir deste momento, passar às mensagens contidas em nosso boletim interno e oficial. A primeira mensagem tem por título: O valor das reuniões e sacramentos da Igreja Apostólica. Amados irmãos e irmãs, não podemos esquecer o imenso poder e a grandeza de cada reunião e de cada sacramento da nossa amada Igreja Apostólica. Estes momentos não são encontros comuns, mas ocasiões santas em que Deus, em comunhão com o seu divino Espírito Santo, com os santos e com os anjos, nos fortalece, alimenta e renova. Fortalece, alimenta e renova a nossa alma. A palavra de Deus nos ensina: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E também perseveravam todos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Entretanto, muitos irmãos têm deixado de dar o devido valor às reuniões presenciais e aos sacramentos. Alguns se acomodaram e concluem que assistir às transmissões online é suficiente, negando sua presença na casa do Senhor. Mas não é assim que deve ser. As transmissões são um benefício e cumprem um papel importante, especialmente para aqueles que, por motivo justo, não podem estar presentes. Para os novos na fé e para os que vivem em outras cidades que não temos congregações ou em outros países. Porém, para nós que temos condições, a presença física é um dever sagrado, um ato de amor e fidelidade ao nosso ministério. Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo desejam que sejamos sempre participativos, cumprindo com amor e determinação nosso dever como filhos apostólicos de Deus. Cada reunião e cada sacramento, seja o batismo, a Santa Ceia, a consagração ou o casamento, são fontes de poder espiritual, de comunhão e de crescimento na fé. Quem participa destes momentos sagrados sai fortalecido, cheio de paz, esperança, preparado para enfrentar as batalhas da vida com fé e confiança no Senhor. Por isso, irmãos, façamos todo esforço para comparecermos às reuniões e aos sacramentos da Igreja Apostólica. Não deixemos que a acomodação nos afaste da comunhão e da presença viva do Senhor. Este é o nosso chamado. Que cada coração desperte, que cada filho apostólico se levante e venha à casa do Senhor, participando com alegria e fidelidade de todos os momentos santos que nos são concedidos. Não basta assistir de longe,
É hora de estarmos presentes, de se unir ao povo de Deus, de cumprirmos com amor e coragem o nosso dever. Vamos participar mais efetivamente das reuniões e dos sacramentos da Igreja Apostólica. Irmãos, quando nós falamos de Jesus, se referindo ao seu ministério, não podemos e não devemos pensar apenas em algo distante ou que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Quando nós falamos da Santa Rosa, não podemos ter em nosso pensamento apenas o ministério, o terreno da Santa Rosa. Quando ela, claro, com muito esforço, sacrifício, procurava estar presente no meio do seu povo. Quando nós falamos do irmão Aldo, ou cantamos, como acabamos de ouvir, juntamente com esse conjunto coral, não podemos pensar no irmão Aldo somente naqueles momentos em que estávamos assim, e de repente ele aparecia ali na porta e saíamos para cumprimentá-lo. São doces lembranças, mas, irmãos, precisamos pensar mais, precisamos enxergar mais, para podermos sentir mais. Imaginem a Santa Rosa vir, como sempre vem, à nossa sede ou em uma de nossas congregações, e estando aqui conosco, não ver que fulano, ou cicrano, ou beltrano está ali assentado, cumprindo o seu dever de apostólico, mas por comodismo está em outro local, longe. Ela, Jesus, irmão Aldo, em uma santa comunhão, seja na sede ou na congregação, ou nas congregações, diante da mesa, para realizar o grande milagre da transubstanciação, saber que naquele momento poderia existir muito mais pessoas do que aquelas que estavam presentes fisicamente. Onde estavam os demais? Em que situação espiritual ou material? Para ser alimentados, para ser fortalecidos, ainda mais no Espírito. Temos exemplos, portanto, irmãos, de sobejo. 2 grandes exemplos, além de Jesus. O da própria Santa Rosa e o do próprio irmão Aldo. E hoje, ele não pode estar aqui? Com muito mais poder, com muito mais facilidade, para estar ao lado deste, daquele, sentindo o seu coração, o nosso coração, verificando as nossas lutas e ouvindo logo mais as orações que individualmente iremos fazer. Claro. E como recompensa, se nós estivermos aqui, daremos ao irmão Aldo, à Santa Rosa, a alegria de ver a nossa igreja vivendo e praticando tudo aquilo que ele nos orientou, tudo aquilo que ele nos ensinou,
durante o cumprimento do seu ministério de 44 anos. Em todos os sacramentos, como aqui está no boletim, mesmo um casamento, uma consagração, um batismo, mesmo que a pessoa já foi batizada, mas estando assistindo presencialmente a realização desse sacramento, do batismo, não é somente o batizando que vai precisar, claro, de uma forma especial, sim, da graça, da virtude celestial. Mas aquele que foi batizado e às vezes não está mais 100%. É preciso, junto com o voto do batizando, também fazer o seu. Santa Avó, eu não cumpri aquilo que eu falei, aquilo que eu prometi há 5, 10 anos atrás. Mas vejo a importância, me ajude. E com certeza o irmão Aldo e a Santa Avó Rosa que participam também dos atos sacramentais, tem o poder para ajudá-los. E vai ajudá-los. E ajudarão. E como aqui está bem explicado, irmãos, há muitas congregações já transmitindo as suas programações, as suas reuniões online. Não há como retrocedermos, porque, disse Jesus, uma alma que se salva vale mais do que tudo no mundo. Então, se uma pessoa que não é apostólica, através da internet, passa a ser apostólica, é de um valor incomensurável para Deus. Agora, sim, é justo para aqueles que não têm um templo como este, que não têm uma congregação na sua cidade, que residem muito distante, até mesmo em outros países. Então é para estes que, em primeiro lugar, deve ser as reuniões online. Porque se nós não estivermos presentes, a filmagem, os equipamentos irão ser posicionados em qual direção? Na direção das paredes? Na direção dos bancos vazios? Que imagem nós vamos transmitir lá do outro lado da terra, para aquele que estiver com seu coração amargurado, procurando se encontrar com Deus? Não vejo esta euforia, este contentamento através do que vejo, porque vejo bancos vazios, hinos às vezes, por ter poucas pessoas, às vezes, e não são bem ensaiados ou não são bem apresentáveis. Então, irmãos, é fácil entendermos, compreendermos. E como eu disse anteriormente, não falei abertamente sobre a internet, mas, irmãos, é um meio indispensável. Só que o núcleo, a origem, a fonte da nossa programação, dos nossos hinos, sejam na sede ou nas congregações, precisa ser da melhor maneira possível, bem apresentado. E o melhor, com a participação dos anjos e dos santos. Porque reunir pessoas, falar até mesmo de uma forma perfeita ou quase perfeita, é relativamente fácil. Há muitos cursos de oratória e assemelhados neste mundo. Mas, irmãos, reunir um número razoável de pessoas com a mesma fé, com o mesmo objetivo,
vivendo, aprendendo e praticando uma só doutrina, princípios que vêm dos céus, que moraliza, que transforma, sob uma direção divina. Isto, irmãos, requer muito sacrifício, muito esforço, muita sabedoria. E como eu disse na parte das contribuições, contribuir é estar presente nas reuniões. Porque nesse sentido é cooperarmos, é colaborarmos com o êxito da obra da nossa igreja. Vivendo o presente e através dos olhos da fé, crendo que ali, lá em cima, poderão estar uma quantidade razoável de santos, de anjos, ao lado da Santa Vó Rosa, ao lado do nosso primaz. E eles trazendo do alto céus aquilo que cada um precisar. E que vierem buscar com o coração contrito, com o desejo de chegar mais perto de Deus, através do processo da purificação da nossa alma. Então vejam, irmãos, a importância de fazermos o nosso esforço. E eu, em nome da Santa Vó Rosa, em nome do nosso profeta irmão Aldo, agradeço de coração, principalmente porque sabemos que morando, vivendo em uma cidade como São Paulo, as dificuldades são maiores, as distâncias são mais difíceis de serem percorridas, seja de veículo, a pé ou assemelhados. Mas que a Santa Vó Rosa, que o nosso bondoso primaz, que aqui está e olhando para cada um de nós, possa recompensá-los como ele sempre tem feito, abençoando o seu viver, a sua saúde, o seu pão de cada dia, o seu emprego, o seu estudo, e que todos os nossos irmãos sejam muito felizes. Eu creio que já estão sendo, e mais ainda serão, daqui para frente. Nós temos a outra mensagem, cujo título é O Governo de Deus na Igreja Apostólica através dos seus santos poderosos. Nesta Igreja Apostólica se cumpriu o que Deus falou através dos profetas. Diz o Senhor: porque esta é a aliança que firmarei com o meu povo, depois daqueles dias. Na sua mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E aqui discorre como a Igreja Apostólica é dirigida teocraticamente. Desde os tempos antigos, Deus sempre reinou sobre o seu povo por meio dos santos profetas, homens escolhidos e dotados de dons de revelação e profecia. Esse governo teocrático, Theos, que significa Deus, mais kratos, igual poder, origem grega, manifestava a vontade divina e estabelecia as leis que guiavam um povo. Mais tarde, na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo, no tempo de Deus,
Ele, Deus, enviou o seu amado Filho Jesus para imprimir nos corações humildes e bondosos a sua palavra, seus ensinos e suas regras morais. Como São João registrou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, através do seu amado Filho Jesus, principalmente enquanto ele cumpriu na terra o seu glorioso ministério, Deus governava. Mesmo porque, irmãos, Jesus, como um filho amoroso, humilde, sincero, tudo quanto ele fazia e realizava, milagres, bênçãos, prodígios, curas, ele sempre dizia: as obras que eu faço não são minhas, mas do meu Pai que me enviou. Para que houvesse, irmãos, esta fé em Deus, para que o homem pudesse crer na existência deste ente, deste ser superior a tudo e a todos, Deus e o seu divino Espírito Santo. E que o homem não vivesse somente segundo a matéria, ao que vê com seus olhos físicos, mas que pudesse, pela fé, temer o soberano, o Criador, e ouvindo a sua voz, através do seu amado Filho Jesus, pudesse se arrepender dos seus erros, se converter à verdadeira fé e seguir os passos, os ensinamentos do Evangelho do Reino dos Céus, ensinados e apregoados pelo seu amado Filho Jesus. E após cumprir seu ministério terreno, Jesus confiou aos apóstolos a missão de governar espiritualmente o povo, transmitindo preciosos ensinos sobre a vontade soberana de Deus. São Mateus, por exemplo, registrou as palavras de Jesus, quando ele disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Por isso, irmão, Jesus, voltando aos céus, não tendo cumprido totalmente a sua missão, inclusive tendo prometido a sua volta a esta terra, mas os seus apóstolos, em seus corpos físicos, continuaram na terra. E Jesus lhes confiou esta tão grande e nobre missão, de continuar ensinando, porque aprenderam com ele, ouviram com ele Jesus. Inclusive, alguns até realizaram grandes maravilhas e milagres, justamente para provar aos bons corações que os apóstolos contavam com o poder e a participação na obra do Divino Mestre. Entretanto, irmãos, como todos nós sabemos, com o passar dos anos, já não havia quem possuísse o dom da revelação e da profecia para guiar os fiéis. Os apóstolos foram deixando seus corpos. O Consolador, naquela época, não foi possível Jesus tê-lo enviado.
E os homens, infelizmente, foram se afastando de Deus, como os irmãos cantaram e se expressaram através do clarim divino. Tanto é verdade que São João, no livro do Apocalipse, ali quando ele estava preso em uma ilha grega, de Patmos, escrevendo o livro, ele disse que houve silêncio nos céus por cerca de 1000 anos. E ele chorava muito, porque não havia ninguém nos céus, na terra. Ele se expressava assim: não havia ninguém para abrir o livro da vida. E houve, portanto, essa interrupção durante um período entre os céus, entre Deus, e a terra, entre os seres humanos. Mas o próprio São João, através de suas revelações, ele viu que o anjo lhe disse: não chores, eis que o rei da tribo de Judá será o grande vencedor, abrirá o livro da vida, descerrará os seus selos. Estava ele mostrando, portanto, que um dia Jesus voltaria a realizar ou a concluir a sua missão. Mas Jesus prometeu que voltaria a falar ao seu povo, por meio de um servo fiel e consagrado, chamado de um outro Consolador, o Espírito da verdade, conforme registrado por São João. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, ou seja, o mundo pecador, porque não o vê, nem o conhece. Ou seja, ele não estaria no mundo pecador. É preciso que alguém saia do mundo pecador para enxergar, para ver, para sentir, para receber este Espírito da verdade. Porque não o vê, não o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará, ou seja, futuro e continuidade, estará em vós. Promessa de Jesus. Este Consolador convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Santificaria o povo e imprimiria em seus corações uma lei perfeita e justa, capaz de livrá-los da corrupção e dos maus costumes. Hoje, nos dias atuais, Deus voltou a reinar sobre o seu povo por meio da Igreja Apostólica. Jesus, em nome do Pai, transmitiu sua vontade através do ministério terreno da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, servos leais e consagrados, que tudo fizeram para que a igreja fosse fiel ao cumprimento do seu sagrado dever, qual seja obedecer, fugir do erro, do pecado e rejeitar costumes inconvenientes. É através do nosso Senhor Jesus Cristo, da Santa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que Deus governa o seu povo. Jesus é o Rei dos Reis, o autor da vida. A Virgem Maria e a Santa Vó Rosa são rainhas celestiais, que ao lado do Santo Irmão Aldo, na glória celestial, intercedem diante do trono de Deus pelo povo apostólico. Eles salvam, libertam, operam milagres, curas e fortalecem os fiéis para vencerem o pecado e toda a força do mal. Assim, um dia, os fiéis não terão direito a... Os fiéis terão direito à vida eterna, não sofrerão a pena da morte, onde não há sofrimento no reino celestial, onde não há tormentos,
nem lutas ou maldade, mas apenas a luz divina, vida e a paz perene e eterna. Assim é o reino dos céus para os fiéis. Portanto, povo apostólico, lutem para conservar esta riqueza, termos à nossa frente os santos de Deus que nos guardam em todos os momentos da vida. Sejamos fiéis ao voto do batismo e obedientes à doutrina e à disciplina que moralizam e edificam o nosso ser, para que Deus reine sobre nós para todo sempre. A mensagem de Jesus é muito clara e objetiva. Mesmo sofrendo lutas e tribulações, persevereis no caminho santo, mantendo a fé inabalável, com a certeza da recompensa divina. Sede fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E disse Jesus: no mundo tereis aflições. Tende fé, tende bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também podeis vencer. Então, irmãos, assim é a Igreja Apostólica. Um pedaço do reino de Deus, do reino dos céus entre nós, onde Deus, juntamente com o seu Divino Espírito, nos governa. Mesmo porque está na doutrina, dizendo: todo aquele que é dirigido pelo Divino Espírito Santo, consequentemente por Deus nosso Pai, este é filho de Deus. Porque, irmãos, todo aquele que abre o seu coração, através da vontade, do desejo, do esforço, pratica a sã doutrina ensinada por esta Santa Igreja, passa a ser um ente querido no reino dos céus, amado pelo nosso Deus, aguardado pelos santos e anjos, quando lá o nosso espírito chegar. Irmãos, é uma alegria imensa quando uma alma convertida, arrependida, é preparada para a vida eterna. É a vitória de Jesus. É a vitória da Santa Vó Rosa. É a vitória do irmão Aldo. Por isso, irmãos, se todos nós fizermos o nosso esforço, através das nossas orações, pedirmos a ajuda ao nosso Deus através dos seus santos e anjos, desejando, querendo sermos por Ele governados, Ele terá o maior prazer. A Santa Vó Rosa terá a maior alegria em estender as suas mãos e dizer: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer também. Como ele disse, quando Jesus ali estava às margens do Rio Jordão para ser batizado. E após sê-lo, o Espírito Santo do Pai, em forma de pomba branca, apareceu no alto céus. E uma voz dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Vejam o recado do nosso Deus. Há aqueles corações que a partir daquele momento em que Jesus estaria dando início ao seu ministério, teria a grande honra de ver Deus, de ouvir a Deus, de receber os seus conselhos, de ser perdoado por Deus, através do ministério glorioso do seu amado Filho Jesus. E hoje, irmãos, nós somos diferentes? Não, nós vimos o irmão Aldo,
Nós vimos a Santa Avó Rosa, nós ouvimos a voz de Deus através deles, desses santos maravilhosos que, primeiramente, a Santa Avó Rosa, durante 16 anos iniciais da existência desta igreja, nos dirigiu em nome de Jesus. E depois, quando ela preferiu dar continuidade ao seu ministério somente em espírito, ela transferiu ou dotou dos mesmos dons, aperfeiçoando o espírito do nosso primaz, para que ele pudesse ser na terra o seu representante, o seu sucessor entre nós. E a história maravilhosa, verdadeira, nós conhecemos. Quantas lutas o primaz travou por nós. Quantos benefícios dele recebemos. Quantos milagres foram realizados. E mesmo assim, através da sua humildade, ele dizia: é a Santa Avó Rosa. Vou falar com a Santa Avó Rosa. Espere a resposta da Santa Avó Rosa. Nós sabemos, irmãos, após 10 anos ou mais da sua ida aos céus, sabemos que o irmão Aldo está mais perto de nós. Muito mais ele tem feito, até porque as lutas são maiores. A cada ano se multiplicam. E sem o irmão Aldo, sem a Santa Avó Rosa, nós não estaríamos aqui, podem ter certeza. Como estamos? Com a mesma fé, com a mesma paz, com a mesma alegria, com a mesma esperança, embora sabendo que as forças contrárias avançam cada vez mais, mas não conseguem alcançar os nossos passos, se forem firmes, se forem na direção segura, se formos ajudados pelas mãos poderosas do nosso profeta, Santo Irmão Aldo, e do nosso Consolador, a Santa Avó Rosa. Portanto, irmãos, ouvindo essas duas mensagens, alegra os nossos corações em sabermos que a nossa igreja, nós, temos de tudo. Não nos falta nada. Basta, como sempre falamos, fazermos a nossa parte. Porque aquilo que Deus pôde fazer, Ele já fez. Enviar o seu amado Filho por 2 vezes, para nos resgatar, para nos dar a vida, para nos trazer a paz, para nos vermos felizes, já nesta terra, conquistando as nossas vitórias, até alcançarmos a última delas, quando definitivamente deixarmos a vida terrena e passarmos a viver somente em espírito. Esta é a nossa fé, porque cremos em Jesus, cremos na vida perfeita que há nele, sendo o príncipe da vida, o príncipe da paz, que juntamente com Deus, com o seu divino Espírito, ao lado da Santa Avó Rosa, junto com o irmão Aldo, estão constantemente olhando e velando por nós. Não há nada que temer, mas apenas olharmos para frente e para o alto e pedirmos, sendo sempre humildes, para entendermos que sozinhos não chegaremos e não chegaríamos a alcançar o maior desejo do homem que crer em Deus, a vida eterna. E a vida eterna para nós é uma realidade. Está ao alcance e nas mãos
de todos nós e de todos quantos crerem como nós, se entregarem como nós, amarem o reino dos céus e a nossa igreja, a sua igreja, a igreja apostólica da Santa Vó Rosa e do nosso bondoso profeta irmão Aldo. Amém. Eu deixo, portanto, em seus corações a palavra, a mensagem ou mensagens descritas em nosso boletim desta semana. Que a Santa Vó Rosa continue junto com o irmão Aldo, abençoando grandemente a todos. Amém. Convido os irmãos assentados e que puderem para ficarmos em pé. Daremos início à parte dedicada à oração individual, entoando o nosso corinho de número 85, Nossa Oração. Agora os irmãos, todos nós, temos alguns minutos para fazermos individualmente a nossa oração. Falando com o nosso Deus, com a Santa Vó, com o irmão Aldo, pedindo a eles o que precisamos, principalmente para o Espírito, para que a nossa vida com Deus seja melhor e mais aperfeiçoada. Podem orar. Amém. Nós iremos entoar o corinho de número 230 do nosso cenário. Glórias ao poder celeste. Amen.
mais uma vez, em nome da Santa Vó Rosa, em nome do nosso profeta, irmão Aldo, queremos agradecer a todos os nossos irmãos pela sua presença, pelo seu carinho e participação nesta reunião, porque tudo isso é agradável ao nosso Deus e dele, certamente, recebemos sempre a nossa recompensa, conforme a nossa fé, conforme o nosso mérito. Ninguém perde com Deus, com a Santa Vó Rosa, nem com o irmão Aldo. Só temos a ganhar. Vamos orar. Querido Pai, mais uma vez aqui reunidos estamos, em nome do Senhor, da Santa Vó Rosa, do profeta irmão Aldo, em nome do seu amado Filho Jesus, e sob a Tua graça, a Tua direção, chegamos ao término de mais uma santa reunião de oração, dedicada de uma forma especial ao Seu Divino Espírito, porque sabemos que tudo emana dEle e de Ti, ó Deus. Tudo quanto temos, tudo quanto recebemos a cada dia, a vida, a paz, a proteção e também o pão de cada dia, para que tenhamos condições de vivermos nesta terra, cumprindo o nosso ministério, Te servindo e anunciando aos quatro cantos da terra as boas novas de paz, de vida e de salvação, através da segunda vinda do Teu amado Filho, em espírito e em verdade, e do preparo que Ele concedeu e galardoou como Consolador a nossa querida e Santa Vó Rosa, e além dela temos um profeta maravilhoso, formado, aprovado por Ti, que nesta terra cumpriu semelhantemente o ministério de glória, e diante do Teu trono e do Teu divino Espírito, ó Pai, intercede constantemente por todos nós, por todos os apostólicos fiéis. Querida avó, querido profeta, eu entrego em Tuas santas mãos a vida dos meus irmãos, as suas orações, seus pedidos, súplicas, ou mesmo agradecimentos. A senhora sabe e conhece a nossa situação físico e espiritual. E conforme a nossa fé, o nosso entendimento, o nosso amor, a recompensa que vem dos céus é a altura de tudo isto. À minha direita encontra-se essa caixa de pedido de oração, onde nela foram colocados os pedidos dos Teus filhos, em nome deles ou de outrem. Da mesma forma, eu entrego em Tuas santas mãos e aos cuidados da senhora, do nosso profeta irmão Aldo. Quem sabe alguém padecendo alguma dor, alguma enfermidade, sofrendo, e estando aos cuidados da medicina, Santa Avó, tenha compaixão de todos, alivie o seu sofrimento, as suas dores, envie os Teus santos e anjos onde for preciso e necessário, e conforme a fé e o mérito e a justiça do nosso Deus, sabemos que a senhora tem feito assim, da melhor maneira possível, juntamente com o nosso poderoso e santo profeta, irmão Aldo. Logo mais, a Tua igreja, os Teus filhos, retornarão ao seu destino. Que os santos e anjos que desceram dos céus e que contigo e com nosso profeta estiveram e estão aqui conosco, leve a cada um de volta, guardando-os no caminho, livrando-os de perigos, dando a todos uma boa noite de descanso, um ótimo dia de vitórias amanhã, e depois, até termos uma nova oportunidade de nos encontrarmos reunidos e unidos diante da senhora e do nosso profeta irmão Aldo. Irmãos, irmãs, internautas, recebam assim com muita fé em seus corações a bênção do nosso Pai divinal e do seu Divino Espírito, a bênção de Jesus, seu Filho amado, a bênção da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, Rainha dos céus ao lado da Santa Vó Rosa. Queiram todos receber a bênção ou as bênçãos da Santa Vó Rosa e do nosso profeta irmão Aldo, juntamente com o seu abraço
espiritual e fraternal. Que todos sejam assim, muito felizes, bem-aventurados e vitoriosos a cada momento, e um dia triunfantemente para todos sempre nos céus. Amém.